E o que nós temos falado nessas últimas semanas tem sido, irmão, que nós estamos procurando que Deus abra janelas. Aleluia! E eu creio que Deus vai abrir janelas no meu coração, no seu coração, para que nós possamos ter uma nova visão de Deus na nossa vida nesses dias difíceis. Aleluia! Você já pode contar que Deus está disposto a escancarar as janelas do céu para te mostrar a vontade dEle. Sabe, irmãos, nós sabemos que janela é uma coisa interessante, porque janela fala de você enxergar em outra dimensão. Você está dentro de um cômodo, você abre aquela janela, e quando você vê pela janela alguma coisa que não faz parte daquele ambiente, está lá fora, mas quem abre a janela é porque está procurando ver alguma coisa a mais. Alguma coisa a mais. Eu tenho certeza, se você está aí assistindo esse culto conosco, é porque você está buscando alguma coisa a mais. Então, nessa noite, Deus vai te dar uma unção de coragem, de ousadia, para você olhar nessa janela que Deus está abrindo agora para você, e você vai ficar maravilhado de ver como Deus é amoroso, é grandioso, é precioso para trazer maravilha sobre nós. Nós já estivemos falando, irmãos, que na primeira mensagem que Deus tem janelas para mostrar para nós os seus sonhos. Então, Deus tem os planos, Deus tem os sonhos. Sonhos é aquilo que Deus almeja que aconteça conosco. Então, Deus abre janelas. E a primeira palavra foi: procure enxergar nessas janelas dos sonhos de Deus. Aí a segunda palavra, nós falamos que abra a janela de Deus para você receber uma visão de Deus no seu coração. O que é uma visão de Deus? É algo que Deus preparou, quer nos dar, mas Ele tem que nos mostrar, porque quando Ele nos mostra, você fica sonhando com aquilo que Deus te mostrou. Sabe, irmãos, a mídia que divulga produtos, que divulga lugares, eles usam um recurso de abre às vezes no seu celular ou na sua televisão, no seu computador, uma janelinha mostrando alguma coisa, e quando você olha naquela janelinha, muitas vezes você esquece tudo o que está passando na outra parte da janela maior, daquele mundo maior que você está ali navegando, mas aquela janelinha chamou a atenção, por quê? Exatamente aquilo, às vezes, que você quer, que você precisa, que você sonha. Então, irmãos, Deus tem aberto janelinhas no nosso coração e nós temos que focar, olhar para ela, para sermos abençoados. Aí, domingo passado, nós fizemos a outra palavra, a terceira, que fala sobre janelas de Deus para nós termos atitudes que sejam grandiosas. Coisas grandes. Deus não quer que a gente faça coisas que são apenas a média comum de todos. Mas Deus quer que aqueles que olham para a sua janela tomem atitudes grandiosas para fazer coisas maravilhosas. E hoje nós vamos estar falando sobre janela de Deus para decisões corajosas. Aleluia. Quando você vai decidir alguma coisa, você precisa, dependendo do que você vai decidir, ter muita certeza daquilo que você vai escolher, decidir. E quando você olha e você vê, e aquilo é grande demais, o que precisa? Coragem para acreditar e fazer. Então a mensagem de hoje, nós vamos usar a inspiração de servos de Deus que a Bíblia mostra, que tiveram coragem de olhar por aquela janelinha que Deus mostrou uma terra maravilhosa, que Deus mostrou uma mudança de vida maravilhosa. Quem sabe Deus vai mostrar para você hoje um novo trabalho, Deus vai mostrar para você hoje uma nova maneira de conviver com a sua família. Quem sabe Deus vai mostrar uma nova maneira de você administrar os seus negócios. Aleluia. Nós estamos vivendo, irmãos, nesse meio de pandemia, tendo que ter coragem para fazer algumas coisas. E interessante que a nossa cidade, nós estamos vivendo agora um momento de uma nova cepa aí do coronavírus, que está aí realmente enchendo as UTIs dos hospitais da nossa cidade, não está tendo vaga. E aí a nossa prefeita, junto com ali o pessoal que cuida da saúde da cidade, eles tiveram que ter coragem para tomar uma decisão de trazer um novo bloqueio no movimento das pessoas nessa cidade,
para que morra menos gente do que está morrendo. E aí, uma coisa interessante, que então significa que nós vamos perder alguma coisa para ganhar outras. Sim, nós vamos perder a nossa liberdade de ir e vir e muitas vezes fazer algumas coisas para que nós possamos continuar tendo a nossa vida. E como bem lembrou a pastora aqui que eu comentei essa semana, a nossa vida na terra é uma gestação da vida na eternidade. Aquilo que nós estamos passando aqui na terra é Deus nos preparando, nos familiarizando com as coisas do céu, porque o dia que tocar o sino e nós somos chamados, nós chegaremos lá, e aí tem uma nova vida na presença do Senhor para nós vivermos. Amém? Então, irmãos, nós precisamos olhar por essas janelas que Deus quer mostrar e ter coragem para decidir algumas coisas, mesmo contra a vontade. E aí, irmãos, nós tivemos que ter coragem também para falar para os irmãos: irmãos, você vai ficar em casa, não vai vir para a igreja. Uma coisa que eu nunca pensei fazer. Hoje eu estava conversando com o irmão e eu falei, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter que mandar, como fiz hoje, um recadinho para todos os irmãos da igreja: olha, amanhã não vai ter culto presencial, fique em casa. Assista o culto que está sendo gravado para você através do seu celular ou da sua televisão. Por que eu tive que fazer isso, irmão? Eu tive que ter coragem. Por quê? Porque eu quero preservar a vida dos irmãos. Nós não queremos que os irmãos se exponham ao perigo além do que o necessário. Então é preciso coragem. A questão da coragem, irmãos, tem um escritor, Max Lucado, que ele escreveu uma frase que vai projetar para você acompanhar aí, onde ele disse o seguinte: Jesus, ele não limita o seu recrutamento apenas aos corajosos do ponto de vista humano, mas os abatidos e os cansados são os principais candidatos na sua agenda. Aleluia. Você que está abatido, você que está cansado, você que não aguenta mais falar nesse assunto no momento que o mundo inteiro está cansado, de repente Deus está aí recrutando você para ser um dos corajosos, para olhar na janela de Deus, que vem vindo uma nova oportunidade para você aí. Vem vindo uma nova esperança para você aí, e eu declaro isso em nome de Jesus. Tenha coragem, tenha ousadia de tomar uma decisão que vai mudar a tua história. Aí, irmãos, nós inspiramos sempre na palavra de Deus em um personagem. E o personagem que nós escolhemos hoje é Caleb. Você sabe que Caleb, ele foi um amigo de Josué. Josué é aquele que sucedeu Moisés. Assim que Deus leva Moisés para o céu, Moisés fala assim: agora o teu sucessor é Josué. Josué se assusta, Deus chega nele e fala: coragem, eu sou contigo. Então você vai tomar uma decisão de continuar a obra que eu comecei aí com Moisés, mas você não está sozinho, porque essa obra é minha, disse o Senhor. E aí, Caleb era um dos companheiros que, antes de Moisés morrer, quando eles estavam ali para tomar posse da terra, Moisés escolheu um homem de cada uma das 12 tribos. E ele enviou 12 espias para irem lá naquela terra que Deus disse que manava leite e mel, e Deus ia dar para eles. Vão olhar se de fato é tudo aquilo que Deus falou. Vão ver e traga o relatório. Então Josué, Caleb e mais 10 foram, então os 12 chegaram. Só que o seguinte, 10 chegaram com relatório negativo. Eles não tiveram como admitir que a terra não era boa, porque realmente os frutos da terra que eles trouxeram para mostrar ao povo, mostrou que a terra era produtiva. Mas os 10 focaram, mas tem dono nessa terra, e os donos são gigantes, e eles são perigosos. E nós chegamos lá e ficamos olhando para aqueles grandes homens, nós parecíamos gafanhotos, como é que nós vamos tomar conta dessa terra? Josué e Caleb pularam na frente do povo e disseram o seguinte: se o Senhor estiver conosco, esses gigantes vão cair por terra. Aleluia. Eu digo para você, se Deus abrir uma janela, tenha coragem e ousadia para ir dentro daquilo que Deus está te mostrando. Porque embora você possa nunca ter feito, embora você possa estar até duvidando, mas se é Deus que está mostrando, se é a palavra de Deus que está confirmando, você tem que ter coragem e ousadia para tomar uma decisão de fazer o que Deus está mandando, porque é aí que está a bênção.
É fazer o que Deus manda que nos traz a bênção maravilhosa. Então, irmãos, nós vamos agora ver alguns pontos. Eu separei aqui 6 pontos para mostrar para os irmãos em cima da experiência de Caleb, esse companheiro de Josué, para você ficar inspirado em olhar nessa janela que Deus vai abrir para você e tomar uma decisão corajosa. A primeira coisa, você para ser corajoso igual Caleb, primeiro ponto, você tem que confiar em Deus, mesmo diante dos enormes desafios. Então, confia em Deus, mesmo diante dos enormes desafios. Esse é o ponto 1. Você está conseguindo acompanhar? Confia em Deus, mesmo diante dos enormes desafios. Aí eu quero ler com você lá em Números, capítulo 14, versículo 6, que diz: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Deus abriu uma janela, nós olhamos por ela, nós estivemos lá, nós vimos essa terra, ela é excelente. Amém? E continuando, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Aleluia. Ô irmão, nós temos que ter coragem, para quando Deus mostra alguma coisa que é nova, você olha e fala: se é Deus que está me dando, a bênção do Senhor está junto. Tenha coragem. Mas aí, o inimigo da tua felicidade, o inimigo daquilo que você quer fazer para Deus, ele vai surgir como aquele povo que disse: mas e os gigantes? Está esquecendo dos gigantes? Aí você tem que falar como Caleb: se o Senhor for conosco, nós vamos pisar na cabeça desses gigantes. Sabe, irmão, essa dificuldade que você possa achar que vai ter se você iniciar uma nova fase que Deus está te mostrando, se Deus está te mostrando, Ele já preparou tudo para dar certo. Você pode dizer amém? Se Deus já preparou, e é por isso que Ele abre a janela, e a janela é aberta quando você abre a palavra de Deus, e a palavra de Deus, quando você confia nela, você sabe muito bem que Deus te ama, Ele quer o melhor, Ele jamais vai amar uma arapuca para você entrar e se dar mal e Ele ficar dando risada. Não é assim que Deus funciona, sabia? Quando Deus nos põe em alguma situação, Ele está disposto a ser como um pai, que quer ensinar o filho a andar, o filho tem medo, ele pega pela mão e diz: pode dar um passo porque eu estou segurando você. Até o momento em que o filho fala assim: pai, pode soltar porque eu já aprendi a andar. Aleluia. Declaro sobre a sua vida, Deus abrindo janelas para você tomar decisões. E você vai confiar em Deus. Então a primeira decisão é confiar em Deus, de que aquilo que Ele te mostra, aquilo que Ele te dá, Ele é o responsável de fazer funcionar, e Ele é muito responsável. Mas aí nós temos aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde o escritor de Hebreus, ele tenta nos ajudar a confiar no Senhor. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que nós não vemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia! Glória a Deus! Você precisa crer que Deus recompensa aqueles que nele confiam, aqueles que se aproximam dele e aqueles, irmãos, que estão dispostos a fazer a vontade dele. Olha que interessante, uma declaração linda do salmista, lá no Salmos 18, versículos 29, que eu quero que você me acompanhe. Diz o texto: com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam, pois quem é Deus além do Senhor?
E quem é rocha, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Aleluia. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Aleluia. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Aleluia. Irmãos, o salmista está tentando aqui levantar o nosso moral. Está tentando aqui dizer para nós, olha, se Deus está te mostrando alguma coisa, confia nele. Porque eu tenho tido experiência de confiar no Senhor, e eu tenho sido muito abençoado por essa confiança no Senhor. Agora pensa numa frase que você vai ler junto comigo. A velocidade da nossa obediência sempre determinará a taxa da nossa aceleração. Você consegue ver? A velocidade da nossa obediência. Pensou em velocidade? Velocidade do quê? De obedecer. Mas para obedecer precisa confiar. Ela determinará a taxa da nossa aceleração. Ou seja, se Deus falou, você acredita, você se atira e logo. Se Deus falou, você duvida, você fica questionando. Enquanto você fica questionando, decisões não são tomadas. Enquanto você não decide, coisas não são alteradas. Os irmãos estão entendendo? Olha, Deus está mandando essa palavra, não sei para quem. Porque hoje aqui, os irmãos que estão aqui estão recebendo, mas eu creio que tem muito mais gente precisando dessa palavra. Deus está dizendo para você, confia no Senhor, porque a porta que eu estou abrindo, a janela que eu estou abrindo, eu vou estar com você. Aleluia. E Caleb, irmãos, ele teve essa firmeza. Então vamos aprender com ele esse primeiro ponto. Mas aí nós temos o segundo ponto. O segundo ponto diz que para você ter uma decisão corajosa, transforme a realidade dos outros com a visão recebida de Deus. Uau! Medita bem nessa frase. Transforma a realidade dos outros com a visão que Deus te deu. Aleluia. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Essa visão pela fé que Deus está te dando, que Deus vai te dar, ela vai abençoar a sua vida. Mas Deus pode estar de olho também em outras pessoas que estão clamando a Ele, que têm buscado a Ele, mas que não têm tido fé suficiente para receber dEle. Então, de repente, Deus vai usar você nessa tua coragem e ousadia de encarar aquilo que Deus falou para você e dizer, isso vai acontecer comigo, e outros vão dizer, eu não creio não, então fique olhando. Então, irmãos, enquanto pessoas estão olhando para você, porque você olhou para a janela de Deus e teve coragem e ousadia de fazer, você vai transformar a sua vida e a vida de outras pessoas que estão ao seu redor. Eu quero lembrar que pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser alguém que você nem conheça, pode ser alguém que já ouviu falar de você alguma coisa e que de repente vai ouvir falar outra completamente diferente. E a pessoa vai questionar, mas não é o que me disseram a respeito dessa pessoa. Aí vai vir aquele testemunho, é que ele confiou no Senhor. O Senhor deu uma visão para ele, ele entrou pelo caminho, pela porta, pela janela da visão, e Deus mudou a história dele. E de repente, o teu exemplo vai melhorar a vida de pessoas ao teu redor. Você pode dizer um amém aí, onde você estiver? Dá um glória a Deus. Você pode dizer, Senhor, eu quero que aconteça comigo. Eu quero ser um agente de transformação da vida de outros. Muitas vezes nós pensamos que Deus mostra coisas para nós, só para nós. E às vezes nós ficamos esperando que Deus mostre para nós, porque nós estamos pedindo muito, muito, insistindo. E de repente Deus vai dar para você também. Mas de repente o alvo não é só você. O alvo é mudar a história de alguém que está perto de você, que trabalha com você, que mora com você. Não sei. Aí Números 14, versículo 8 diz assim,
se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Aleluia. Irmãos, eu pus uns grifos aqui para dizer para você que a primeira coisa que está no foco aqui é não seja rebelde. Rebelde é aquele que ouve, mas não obedece. É aquele que questiona, é aquele que diz, não, eu estou pagando para ver. Irmãos, com Deus você nunca precisa pagar para ver, porque Ele é digno de confiança. Se Deus te mostrar alguma coisa, não esteja entre os pagadores para ver, porque esses não têm fé. E a Bíblia diz que se você não tem fé, você não vai ver a glória de Deus na sua vida. Aí vem a outra palavra, não tenham medo deles. Porque nós os devoraremos, e a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Aleluia. Glória a Jesus. Então, irmãos, uma coisa que eu quero que fique bem claro para você, é que quando você decide transformar a realidade dos outros, irmãos, você precisa prestar atenção também nas suas palavras, não apenas nas suas atitudes, mas talvez até nas suas palavras, porque muitas vezes nós falamos palavras que são chulas, palavras que são levianas, palavras que não geram fé, palavras que são assim, um tipo mau testemunho. Palavras que quando você diz, alguém fala assim, ué, mas você não disse que confiava em Deus? Que medo é esse agora? Deus não protege nessa parte, nessa área? Você diz que Deus ia resolver, mas você não confia mais na solução de Deus, o que está acontecendo? Então, irmãos, cuidado, porque muitas vezes uma palavra que nós falamos, ela traduz uma incoerência no que nós cremos. Aleluia. Mas olha só, aqui, Paulo escrevendo aos irmãos lá de Éfeso, ele diz no capítulo 4 de Efésios, versículo 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Transforme a realidade dos outros tomando cuidado com as suas palavras. Não deixa sair da sua boca, homem ou mulher de Deus, palavra torpe, porque pode atingir alguém. Pode ser que você diga e para você não tem o menor problema, mas pode ser que quem está ouvindo vai ter grandes prejuízos na fé ou na atitude quando quiser te imitar e de repente não vai ser uma boa imitação. Amém. Mas eu tenho um terceiro ponto para avançar com você, que para você tomar uma decisão corajosa, desenvolva a sua maturidade espiritual para desfrutar das conquistas. Desenvolver fala de fazer exercício, fala de alimentar, fala de agitar, fala de treinar. Desenvolver significa movimento. E muitas vezes nós precisamos de coragem para fazer esses movimentos, para desenvolver. Se você quer desenvolver uma musculatura diferente do que você tem hoje, e você procura ali alguém que vai te orientar o que fazer, ele vai te dar uma série de exercícios que você vai ter que movimentar, você vai ter que agir. Se você quiser que desenvolver um músculo maduro, um músculo forte. Irmãos, espiritualmente também, nós precisamos desenvolver o nosso espírito se nós quisermos desfrutar das conquistas que Deus tem para nós e que está mostrando por essa janelinha da palavra de Deus para você hoje. Josué capítulo 14, no versículo 9, eu quero ler com você. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Portanto, você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje,
com 85 anos de idade, e disposto a lutar, a tomar posse, a fazer aquilo que Deus disse que Ele ia me usar para fazer. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus faz uma promessa e não esquece. Aqui está um exemplo que quando Deus prometeu para Caleb, quando ele estava entrando na terra, ele tinha lá seus 40 anos de idade, ele estava no vigor de um corpo físico de um homem, ele estava ali no vigor de um sonho, de uma esperança. Quando eles estão tomando posse, aquela alegria na terra, ei, nós estamos tomando posse da terra, Deus falou, Deus cumpriu. Deus pega e fala assim, olha para aquele monte, ele olha e fala, aquele monte vai ser teu, aleluia. Só que vai ser teu quando? Quantas promessas Deus já fez para nós? Tem gente aqui que às vezes fala, ei, lá quando eu era moço, Deus falou alguma coisa para mim, mas eu acho que Deus se esqueceu, porque eu nunca vi isso acontecer. Deus não se esquece. Está olhando para mim? Deus não se esquece das suas promessas. E aí Caleb fala assim, Josué, faz 45 anos que eu estou esperando. Eu não perdi a esperança, eu não perdi a coragem, eu estou disposto a fazer. Eu decido que se você disser uma palavra, vai que aquele monte é teu. Eu pego na espada com 85 anos de idade, eu me sinto tão forte, tão vigoroso como antes, e eu vou lá, eu destruo aqueles inimigos, eu tomo posse do que Deus me deu, e eu vou ser feliz para cumprir a palavra de Deus, aleluia. Então eu quero dizer para muitos aqui que às vezes está esperando, estou esperando ser feliz através do casamento, mas já faz tanto tempo, eu acho que Deus não quer que eu case. Se é o teu sonho, fica firme nele, não abra mão dele, Deus vai se lembrar de você, no momento certo. De repente, eu estou há tanto tempo esperando ter a minha casinha, mas eu não sei, acho que Deus não quer que eu tenha uma casa própria. Eu estou dizendo para você, não perca a esperança, se é o teu sonho, o que Deus quer é te dar a realização do seu sonho. Desenvolva a maturidade para continuar crendo que a palavra de Deus não mente, aleluia, ela é imutável. Mas entregue ao Senhor o controle total, sem restrições nenhuma da sua vida. Porque se você entregar um meio controle para Deus, pode ser que Deus esteja esperando vir o controle total, para que Ele faça uma mudança total. E para você entregar o controle total, é preciso coragem para desenvolver a maturidade de um espírito que confia e permanece firme no Senhor. Mas, sabe de uma coisa? Experiência própria. A parte de Deus é nos dar. E a nossa parte é desenvolver aquilo que Deus nos dá. Enquanto nós não estivermos maduros o suficiente para receber o que Deus nos dá e desenvolver, o que é desenvolver? É desfrutar você cumprindo um propósito de Deus que te deu para alguma finalidade. Deus nunca nos dá nada por nada. Deus nunca nos dá nada só por um bel prazer. Deus não é aquele pai que às vezes investe um dinheirão em comprar um brinquedo, que a criança fica tão ali em cima, eu quero, que depois que ela brinca uma ou duas vezes, aquilo é jogado num canto. E aí o pai olha e fala, meu, que é isso? Custou muito dinheiro, você joga. Já brinquei, não gosto mais. Irmãos, enquanto nós não tivermos maturidade suficiente para pegar aquilo que Deus nos deu, para fazer daquilo que Deus vai nos dar algo útil para Ele, Deus não vai dar. Então, esse conselho, desenvolva a maturidade para receber logo o que Deus quer dar para você. Quarto ponto, irmãos, seja intencional na busca pelas promessas de Deus. Seja intencional. Eu pergunto para você, o que é ser intencional, meus irmãos? Intencional, o que lembra você? Intenção é aquilo que nós queremos produzir os resultados. Tem coisas que acontecem e eu não tinha intenção. Aí eu vou, desculpa, não tinha essa intenção, não. Você entendeu um negócio aí que eu não quis dizer. Isso aí, eu não tinha intenção, mas aconteceu. Mas aqui está dizendo, desenvolva, seja intencional. Tenha a intenção de tomar uma decisão só porque Deus disse, e não por outro motivo. Tenha a intenção de produzir os resultados que Deus escolheu, que você vai ser um instrumento.
Tenha a intenção, não deixe o acaso. Se Deus quiser, de qualquer forma vai acontecer. Não. Tenha a intenção de ser um instrumento que Deus manipula para que Ele possa fazer algo bom através da sua vida. Aleluia. Amém, queridos? Então isso é intencional. Sabe aquela pessoa de mente fixa? Acontece isso, daquilo, mas ele não muda. Você tenta mudar o assunto, ele volta no assunto. Porque ele está com uma intenção. Ele quer produzir um resultado. Então, seja intencional quando você está buscando pelas promessas de Deus. A Bíblia diz, você vai falar, não, mas disso mas não é para mim, é para outro. Por que é para outro? Irmãos, essa questão de Velho Testamento, Novo Testamento, é uma coisa muito confusa. Porque os cristãos muitas vezes falam assim, se está no Novo Testamento é para mim, se está no Velho não é para mim, mas por que não é para você se está no Velho? Irmãos, estar no Velho significa que está mais distante de você. Aquilo que está no Velho Testamento significa que está numa fase onde Jesus ainda não estava ali, com o seu Espírito Santo ajudando as pessoas a receber. Aquilo que está no Velho, Deus prometeu, e as pessoas só iam receber se elas obedecessem estritamente aos mandamentos que Deus deu. Mas hoje, irmãos, aquilo que está no Velho continua sendo para nós, só que o modo de receber mudou. Hoje, Deus não está esperando que você consiga obedecer, consiga cumprir, porque Deus sabe que nós não somos capazes disso. Mas muita gente quer o mérito próprio. Não, o que Jesus fez para mim, tudo bem, Ele fez porque quis, mas eu quero guardar, eu quero obedecer, eu quero fazer do meu jeito, porque depois ninguém vai dizer que eu fui favorecido. Sabe o que significa a palavra graça? É ser favorecido por Deus, quando Ele pega o Senhor Jesus, que Ele consegue fazer o que Deus mandou e nenhum homem conseguia, e Ele diz, se você crê em Jesus, vale para você. Aleluia. Amém, irmãos? Então seja intencional, tenha a intenção de obedecer ao Senhor, de desfrutar do Senhor. Sabe, lá em Números 14, verso 9, diz, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Então, olha aqui Caleb estava bem intencionado em tomar posse, aleluia, do que Deus prometeu. Olhando para Josué capítulo 14, no versículo 11, você me acompanha a leitura. Ele diz, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Qual era a intenção de Caleb nesse momento? Ele sabia do que iria acontecer. Ele sabia que era difícil. Ele sabia que lá tinha gigante. Ele sabia que ia ter grandes batalhas, ia correr muito sangue. Mas ele falou, mas eu estou firme no propósito, na intenção. Se Deus me escolheu para limpar aquela terra daquelas pessoas malignas, eu pego na minha espada, com 85 anos, eu vou lá e eu faço o que Deus mandou. Aleluia. Porque eu tenho a intenção de colocar em prática a vontade de Deus. Aleluia. Olhando aqui, irmãos, para 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, Paulo fala assim, Timóteo, meu filho, eu dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Por que Deus disse alguma coisa a seu respeito? Porque Deus tinha a intenção de te abençoar. Então seja também intencional em receber a bênção de Deus. Os irmãos sabem que a Bíblia tem alguma coisa chamada paráfrase, que é uma forma de explicar um versículo bíblico de um modo assim menos naquela literatura conservadora que a gente conhece.
vamos no popular, né? Tipo gíria, tipo o papo de hoje, né? Que a moçada usa. Olha só aqui, essa paráfrase de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Diz mais ou menos assim, ó. Pegue suas palavras proféticas e participe de uma nobre campanha contra elas. Encare-a como uma operação militar. Formule uma estratégia. Ou seja, não deixa por menos. Pega o que Deus falou, transforma isso em algo que você vai lutar e lute por isso. Amém? Então, tem a estratégia. Estratégia é reunir condições que sejam favoráveis para você poder fazer aquilo que Deus falou. Se Deus está abrindo uma janela para você de alguma coisa nova, não tenha medo, tenha coragem. Decisões corajosas. A palavra de hoje é: Deus está abrindo janelas, mas você precisa tomar decisões corajosas. Decisão é sério. E quando precisa de coragem, é mais ainda. Amém, queridos? Mas eu vou para o quinto ponto, está faltando só mais um. O quinto ponto diz que para nós abrirmos a janela de Deus para tomar essas decisões corajosas, caminhe debaixo da bênção, proteção e direção da sua cobertura espiritual. Caminha debaixo da cobertura espiritual. Lá em Josué capítulo 14, verso 13, diz assim: então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Irmãos, quem era Josué agora nesse momento para Calebe? No momento de 45 anos atrás, Josué e Calebe eram dois membros de povos, de tribos, de famílias de Israel, que Deus tinha dividido o povo em famílias, e ele era apenas mais um. Bom, eu sou um representante do meu povo. Mas nesse momento, agora Calebe era alguém que estava debaixo da cobertura espiritual de Josué. Moisés tinha morrido e Josué ficou no lugar dele. E quando Josué soube que agora ele ia ser a cobertura do povo, ele tremeu na base. Foi preciso Deus aparecer para ele e dizer: mas eu sou com você. Irmãos, aquela pessoa que Deus é com ela, essa pessoa pode ser cobertura espiritual na sua vida, porque Deus é com ela. Deus escolheu Josué para ser aquele que, quando espiou a terra, sonhou junto com Calebe, mas que agora Calebe precisava de um apoio, precisava de uma palavra, porque Deus tinha escolhido alguém para estar acima de Calebe, e esse alguém era Josué. E quando Josué falou: pois eu vou te dar, chegou o momento. Não importa que você está com 85 anos, você ainda continua mantendo viva a esperança, o sonho. Você viu isso, Deus te mostrou, e você não esqueceu, você é intencional. Então, eu vou autorizar. Vai, pega na espada, reúne teu exército e conquista essa terra maravilhosa. Então, irmãos, Josué abençoou Calebe. Agora, o que é que Deus disse a Josué? Nós encontramos no capítulo 1 de Josué, no versículo 6, Deus dizendo para ele: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Irmãos, é alguém que Deus diz para conduzir o seu povo, que é autoridade espiritual sobre a sua vida. Deixa eu deixar bem claro. Autoridade espiritual sobre a sua vida não é alguém que você está assistindo uma palavra dele na televisão ou numa fita. Fita não existe mais. Um pendrive também não existe mais. Ainda existe, né? Mas às vezes você recebe lá um arquivozinho pelo seu WhatsApp, pelo seu Facebook, e ali tem uma palavra tão boa. E aí você fala assim: esse homem vai dirigir a minha vida. Ele não é autoridade espiritual sobre a sua vida. Deus está usando a boca dele para trazer uma palavra para você acordar, para você chegar naquele que Deus pôs como cobertura na sua vida e falar: ora comigo, porque eu tomei uma decisão aqui, eu vou obedecer a Deus. Eu estava distante, Deus precisou mandar um profeta estrangeiro para falar comigo, mas eu sei que agora eu preciso da cobertura para conquistar o que eu decido fazer para o meu Deus. Amém, queridos? Então, é bem aquilo, né, que o filho se parece com o pai. O filho, irmãos, ele tem uma relação duradoura com o pai.
O filho, ele confia no pai, ele honra o pai, ele intercede pelo seu pai. O filho, ele se inspira no pai, ele acredita no pai, ele experimenta da unção do pai, ele recebe o envio do pai, ele representa o pai. Ou seja, filhos na fé são aqueles, irmãos, que têm a sua cara. Você é filho na fé de alguém. Eu sempre digo para alguém, quando alguém fala assim, eu não sei, não estou contente de onde eu estou procurando um lugar para ir. Por que você está procurando um lugar para ir? Você não tem casa, não? Você não é filho de alguém, não? Você não é cachorro sem dono, meu irmão. Você não é andarilho andante. Quando nós vemos alguém pela rua falando assim, você não tem família? Tem, mas abandonei. Você não vai ser feliz na rua enquanto você não voltar para a sua família. Quando você encontra um cachorrinho por aí, irmão, se alguém não adotar como seu, ele não vai ter o que comer. Ele vai ser enxotado. Irmão, quando eu encontro por aí cristãos que disseram, a igreja não é importante. Querido, é importante. Porque nessa igreja, Deus tem ali uma liderança, uma cobertura espiritual, que Ele vai abençoar você através dessas pessoas que vão orar por você, que vão ungir você, que vão interceder por você, que vão chorar por você, que vão expor a vida por você. Aleluia. Não sei se você está me entendendo, mas pode ser que alguém nesse momento, Deus está abrindo uma janela para você, e você diz, então eu vou fazer o que Deus está mandando, mas debaixo da tua cobertura espiritual. Não vai por conta própria. Não existe bênção para o aventureiro, mas existe bênção para o filho, para o obediente. Tem uma frase aqui que vai projetar para você ler. Não cometa o erro de receber um pai espiritual como um simples instrutor. Irmãos, pai espiritual não é um simples instrutor. Se você olhar para alguém e falar assim, não, eu gosto da instrução dele, ok, é um instrutor. Mas não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de pai espiritual. Então, a vida flui pela honra e o nosso destino passa pela influência dos nossos líderes espirituais. Então, cobertura espiritual na sua vida não é instrutor. Não é porque ele tem uma maneira bonita de ensinar, de falar, ele tem uma pregação gostosa, engraçada, ele é pândego. Pândego é engraçado para quem não sabe. Ele é gozador, ele abre a boca, todo mundo ri. Você vai num auditório de alguns pastores, irmão, você sai de lá, a barriga doendo, tanta risada que você dá. Porque ele fala a coisa certa da maneira engraçada, mas Deus usa ele para abençoar você. Aí você sai dali e você vai fazer o quê? Debaixo da cobertura, você vai cumprir o projeto de Deus. Deus apenas usou aquela pessoa, naquela habilidade que ele tem, para ser uma janelinha na tua vida, para você entrar dentro do propósito de Deus, cumprir o propósito de Deus. Amém? Último ponto para a gente terminar aqui, ele vai ser bem breve, mas você vai entender que hoje é dia de tomar decisões. Se você não tomar decisão, pode ser que Deus venha falando com você todos esses 5 pontos aí, mas você vai ouvir, entra por aqui, sai por aqui, não desce aqui, não produz aqui, não vira realidade. Então, irmão, em nome de Jesus, o 6º ponto nosso diz, desfrute das bênçãos preparadas para aqueles que decidem agir com coragem, em cada estação da vida. Desfrute das bênçãos que vêm sobre os que decidem agir com coragem. A nossa mensagem hoje é, você precisa agir com coragem. Com coragem. Irmãos, eu quero ler com você Josué 14, versículo 13. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Aleluia. Eu quero ler com 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 com você, onde o apóstolo Paulo fala assim, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós.
por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Irmão, tenha coragem de acreditar no que Deus fala sobre você. Vou pedir para os irmãos que estão aqui ficar de pé. E eu vou pedir para você que está aí na sua casa, muda a tua postura um pouquinho. Sempre que a gente entende alguma coisa e a gente está pronto a tomar alguma decisão, alguma posição, quando a gente percebe que a coisa é séria, a gente até às vezes fala: espera aí, como é que é? Fala de novo, eu estava meio distraído. Você se arruma, você prepara os ouvidos, você abre o coração, você abre a mente e você fala: então fala de novo, que agora eu vou prestar atenção. Por isso que eu peço aos irmãos às vezes ficar de pé, por isso que eu pedi para você às vezes mudar uma posição aí. Se você está sentado confortável no teu sofá, quem sabe é hora de sentar na pontinha aí da poltrona, quem sabe se é hora de ficar de pé, eu não sei, Deus vai dar um comando. Mas nesse momento é hora de tomar uma posição. Tenha coragem de acreditar no que Deus fala sobre você. Tenha coragem de acreditar que Deus tem um projeto na sua vida. Tenha coragem de fazer aquilo que pode parecer muito difícil, mas Deus diz: você não está sozinho, porque aquilo que Deus nos manda fazer, Ele já preparou as ferramentas se precisa, Ele já abriu o caminho se precisa, Ele já preparou pessoas envolvidas, Ele já preparou recursos financeiros se necessário, Ele já preparou saúde se você precisa dela, mais ainda. Eu não sei, mas uma coisa eu sei: se Deus está falando com você, Deus está no seu coração agora, soprando, que Ele está abrindo uma janela para você olhar, ficar impactado e se encher de coragem. Olhar para Caleb, que agora é um senhor de 85 anos. E quando algumas pessoas podiam dizer: agora o velhinho não quer mais nada, ele falou: eu quero sim. Pode ser que eu esteja falando com gente que já está desanimado, de tanto que tem esperado no Senhor e nada tem acontecido. Mas nesse momento o Senhor está dizendo: se você estiver disposto a acreditar que eu prometi e vou cumprir, pode ser que esteja chegando esse momento. O tempo é Deus quem decide, a promessa é Deus quem faz. Mas tenha coragem de acreditar no que Deus fala sobre você. Último versículo que eu quero ler para ajudar você na fé, diz lá em Salmos 27, versículo 14: espere no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Vou ler novamente: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Se eu pudesse, eu pediria para você fechar teus olhos nesse momento e apenas me escutar, que eu vou dizer para você em cima do que você tem que ser corajoso. Eu estive falando, mas agora eu vou só resumir. Você tem que ser corajoso para confiar em Deus, mesmo diante dos enormes desafios. Você tem que ser corajoso para transformar a realidade dos outros com a visão que Deus está dando para você. Você tem que ser corajoso para desenvolver a sua maturidade espiritual, para poder desfrutar das conquistas que Deus vai te dar. Você tem que ter coragem para ser intencional na busca pelas promessas de Deus. Você tem que ter coragem para caminhar debaixo da bênção e da proteção e da cobertura espiritual que Deus colocou na sua vida. Coragem para voltar de onde você saiu, coragem de ir para onde você nunca devia ter saído, coragem de tomar uma decisão de ser alguém útil quando você acha que Deus não quer mais nada com você por causa de algo que você fez, mas Deus está dizendo nesse momento: se eu te chamei um dia, você errou o caminho, eu te perdoo, Jesus pagou o preço, Ele está intercedendo no céu, e agora, coragem para fazer o que o Senhor te mandou, e você vai ser muito feliz. Coragem para desfrutar das bênçãos preparadas para aqueles que decidem agir com coragem.
cada estação da vida. Eu quero orar com você agora. Nós estamos encerrando esse culto. Eu queria orar para que você tenha coragem. Mas talvez uma coragem que você ainda não teve é aquela coragem de entregar a sua vida para Jesus. Talvez você tenha caminhado bem pertinho do Senhor. Talvez você tenha caminhado quase tocando na bênção. Mas cada vez que você chega e vai tocar na bênção, parece que tem alguma coisa que diz: você não merece, não é para você. E eu queria que nesse momento você entendesse que o que Deus tem para dar é para os filhos. E se você não se sente um filho de Deus, o caminho é bem simples para se tornar um filho. A Bíblia diz que todo aquele que crer que Jesus Cristo é o Senhor, todo aquele que decide viver debaixo da orientação do Senhor Jesus, todo aquele que decide abandonar todo tipo de adoração que não tenha o nome de eu estou adorando a Jesus, todo aquele que está perdendo o seu tempo com outro tipo de envolvimento religioso, espiritual, seguindo líder ou doutrinas, você está perdendo o tempo. Mas agora Deus está dizendo: se envolve com Jesus, entrega a tua vida para Jesus, recebe a instrução de Jesus, entenda o quanto Jesus te ama. Se Deus está dizendo para você hoje, por que você não faz isso? Eu digo para você: tenha coragem, seja corajoso. Deus está abrindo essa janela da salvação. Olha por ela, acredite nela, abra sua boca e declara: Senhor Jesus, eu te recebo como o Filho de Deus encarnado na terra, que pagou no meu lugar o preço que eu jamais conseguiria. Eu recebo o perdão dos meus pecados, que eu não consigo de outra forma me sentir perdoado. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me entrego agora completamente para ser útil nas tuas mãos. Eu recebo Jesus como meu único Senhor, como meu Salvador, como aquele que me toma pela mão e vai me preparar enquanto eu estiver aqui nessa terra, para que eu chegue na eternidade, porque é lá o meu lugar, ao lado do Pai, de Deus, que eu digo que é meu Pai, porque eu recebi Jesus Cristo, o Filho dele, como meu Senhor. Amém, queridos? Eu espero que nesse momento Deus complete aquilo que eu não consigo falar para você. Que Deus abençoe você que ouviu, você aí na sua casa, as pessoas que você ama, que você possa compartilhar essa palavra. Essa palavra está ficando gravada aí no nosso YouTube. Que você possa pegar o link dessa palavra e enviar para algumas pessoas. Quem sabe você vai ser um instrumento de bênção para alguém. Uma das bênçãos de nós podermos gravar um culto e divulgá-lo é que muitos outros podem ver. E quem sabe você vai ser o canal deles verem. Também vai aparecer aí na tela, se você sentiu de Deus que deve contribuir com esse ministério. Você sabe que a oportunidade é dada. Se você pegar a oportunidade, sentir de Deus, de fazer um depósito, aí estão as contas da igreja. Não é a conta do pastor, é a conta da igreja. A igreja tem uma liderança, tem uma diretoria, tem uma conta bancária, tem uma prestação de conta, tem uma auditagem. Então, se você sentir que confia, que esta obra está alcançando muita gente, faça o seu depósito no Pix, que é tão simples, ou faça uma transferência bancária, está aí o número da conta. Então, receba aqui, meu muito obrigado por você estar aí nos ouvindo. Mas esses irmãos ainda têm um louvor que vai completar essa palavra no seu coração. Enquanto você está aí, quem sabe tomando as últimas decisões, usa esse momento de louvor e adoração para decidir. Que Deus te abençoe. Amém? A pastora está me lembrando que é muito interessante, se você que está aí vendo, curtir, colocar ali naquela mãozinha um joinha, curtir, né? Para que esse vídeo vá alcançar automaticamente pelo YouTube muitas outras vidas. Amém? Curta, compartilhe, mas tome uma decisão. Amém? Em nome de Jesus.